volta com o Orla TV para você sempre ficar informado com aquelas entrevistas exclusivas para você que acompanha o nosso canal. E dessa vez o nosso assunto é sobre a reforma eleitoral. A partir das eleições do ano que vem vão ter mudanças por aí. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o advogado eleitoral Leandro Manzano, que nos visitou aqui e veio conversar um pouco com a gente no Orla TV. Muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. Vanessa, muito obrigado. Eu quero aqui agradecer pelo convite e parabenizar pela iniciativa do site, que eu estou sendo um leitor assíduo e acompanhando as novidades que vocês estão trazendo. Parabéns. Excelente, muito obrigada. E eu começo lhe perguntando o seguinte, essa reforma, qual foi a principal mudança, principalmente nesse novo formato de financiamento de campanha? Sim, essa reforma eleitoral, ela teve alguns eixos de grande relevância. Na verdade, o primeiro eixo de relevância, pelo menos para os deputados, para os parlamentares, foi o financiamento público de campanha, essa nova implementação. E para que o internauta entenda o porquê desse novo formato, tem que entender o processo histórico de financiamento de campanha. Até as eleições de 2014, era possível a seguinte forma de financiamento de campanha. A pessoa jurídica doar para o candidato até 10% dos seus rendimentos brutos auferidos no ano anterior. A pessoa jurídica limitada a 2% do seu faturamento no ano anterior. O próprio candidato se autofinanciar até o limite de total que estava estabelecido de gasto para aquele cargo, e obviamente desde que ele obtenha laço patrimonial para isso, e também o partido político poderia fazer doação para o candidato. O que ocorreu? A partir de 2015, o Supremo Tribunal Federal ele declarou a inconstitucionalidade das doações empresariais, as doações das pessoas jurídicas. E os parlamentares, vendo que a sua principal fonte de recurso para as doações para a campanha estava escassa, eles tinham que encontrar um meio para continuar, ou pelo menos ter uma certa mobilidade de recursos para a campanha. Foi então que definiu-se esse Fundo Especial de Financiamento, que nada mais é do que um fundo de compensação da propina e do Caixa 2, porque as empresas que faziam as doações, as grandes doações, essas empresas, na sua grande maioria, estão envolvidas nesses grandes esquemas de corrupção e Caixa 2 junto ao poder público. Então a gente pode perceber que foi mesmo uma medida para poder evitar essa questão da corrupção. Agora, falando do limite de gastos, como é que ficou? Sim, o limite de gasto, a semelhança do financiamento público de campanha, nós temos que entender também o processo histórico, como que se deu para chegar nesse novo formato. A Lei 9.504, na sua redação originária, o que ela dizia? Ela dizia que até que venha uma legislação que estabeleça um limite para os gastos de campanha, até que venha essa legislação, o partido político é que definiu o limite de gasto. Então você via nas campanhas políticas as mais diversas e variadas formas de limitação de gastos, e limitação essa que na sua grande maioria trazia um nítido abuso de poder político. Vou trazer um exemplo para você nas eleições de 2012. Nós tivemos aí, na eleição de Palma 2012, limites de 10 milhões de reais, limite de 5 milhões, 4 milhões, dos mais variados possíveis. O que aconteceu? Através da Lei 13.281, ele iniciou um formato de limitação de gasto. De que forma? A lei diz o seguinte, olha, a partir dessa eleição, você terá como limite de gasto, candidato, 70% do maior valor declarado na eleição anterior. Como essa lei ela foi de 2013 e ela foi aprovada em dezembro, então, ou seja, ela teve menos de um ano para a eleição de 2014, essa lei ela só foi aplicada em 2016, na eleição passada. E o que nós tivemos aqui em Palmas para você ter a noção da discrepância dessa legislação? Aqui em Palmas, o maior gasto declarado em 2012 foi aproximadamente 8 milhões e 300 mil reais. O candidato só gastou quase 8 milhões e 300 mil reais. Esse gasto, de acordo com essa legislação, serviu como parâmetro de limite para a eleição de 2016. Aqui em Palmas, nós temos aproximadamente 170 mil eleitores. Um candidato na eleição de 2016, ele tinha um limite de mais de 7 milhões de reais. Na eleição para Araguaína, que tem pouco mais de 100 mil eleitores, o limite de gasto foi 700 mil reais. Então veja a discrepância, né,
dessa imposição da legislação em que encontrou esse percentual de limite de gasto. Agora, essa nova legislação, que entrou em vigor recentemente, que já está valendo para a eleição seguinte, ela trouxe como parâmetro a quantidade de eleitor daquela localidade. Então, para governador, o limite, de acordo com o eleitorado que nós temos aqui, é de 4,9 milhões de reais. Para senador, é 2,5 milhões. Para presidente, deputado federal e deputado estadual, ele estabeleceu limite fixo. O presidente da República terá um teto de 70 milhões de reais, deputado federal 2 milhões e meio de reais e deputado estadual 1 milhão de reais. E houve alguma forma de alteração na hora de dividir as vagas nas eleições proporcionais? Sim, esse é uma grande inovação, bem interessante, que veio da primazia para os partidos pequenos, aqueles candidatos que estão em partidos pequenos. Qual que foi a redação? Na verdade, não foi bem a divisão das vagas, foi a sobra das vagas. Tá? O que a redação anterior dizia? Que somente participaria da sobra de vagas aqueles candidatos ao qual pertence aquela agremiação partidária que atingisse no mínimo o quociente eleitoral. E eu tenho que explicar para os internautas que realmente essa questão o sistema proporcional, ele é muito complexo. Até nós, advogados que militam nessa área, nós temos uma certa confusão no momento de fazer essa divisão. Mas eu vou tentar te explicar de forma bem breve para você ver a dimensão dessa pequena alteração, mas que teve reflexos grandiosos. Vou dar um exemplo, na eleição de 2014. Como que funciona o quociente eleitoral? O quociente eleitoral, você vai pegar a quantidade de votos válidos naquela eleição e vai dividir pelo número de cadeiras existente, no caso da Assembleia Legislativa ou na Câmara de Vereadores ou Câmara Federal. Em 2014, aqui no Tocantins, nós tivemos 733.225 votos válidos para os deputados estaduais. Você dividindo por 24 cadeiras, você tem um total de 30.551. O que é isso? Isso é o quociente eleitoral. É o número mínimo de votos que cada partido ou coligação tem que alcançar para conseguir pelo menos uma vaga. Só que o cálculo não para por aí. Nós encontramos o quociente eleitoral. Agora nós temos que passar para o quociente partidário. O que é o quociente partidário? Pega-se o total de votos atribuído para aquele partido ou coligação e divide por esse quociente eleitoral. Aí nós vamos saber a quantidade de cadeiras que vai tocar para aquele partido. Só que essa divisão, na grande maioria, para não dizer na totalidade, ela nunca fecha o cálculo redondo. Sempre há sobra de vagas. E o que a legislação anterior dizia? Para participar dessas sobras, somente terão direito aqueles partidos que atingissem no mínimo o quociente eleitoral. Em 2014, aqueles partidos que no mínimo atingissem 30.551. Hoje não existe mais. Independente de você atingir ou não o quociente eleitoral, o partido vai estar participando da sobra de vagas. E nós tivemos um caso bem emblemático no país, que é a ex-deputada Luciana Genro. Em 2010, ela foi a candidata mais votada pelo Rio Grande do Sul, ela teve quase 130 mil votos. Ela só não foi eleita porque o partido dela não alcançou o quociente eleitoral, que foi de aproximadamente 190 mil votos. Se a legislação, se fosse hoje, ela estaria participando e com grande possibilidade de estar galgando êxito em uma das vagas. Então, a partir dessas mudanças, não vai acontecer esse tipo de coisa mais? Não vai acontecer. O partido, independente se atingir o quociente eleitoral ou não, na sobra de vagas, ele estará participando. E foi definida alguma cláusula de barreira para isso? Sim. A Emenda Constitucional 97, que veio também fazer o conjunto dessa reforma eleitoral, ela trouxe uma cláusula de barreira ou então cláusula de desempenho para alguns. E como que funciona? Foi criado um critério de que o partido ele vai ter que ter um desempenho mínimo nas urnas para ter acesso ao fundo partidário, tá? Porque se não tiver esse acesso, ele vai estar realmente impossibilitado de estar recebendo. Entendi. E a partir de agora, como é que ficam as coligações? A partir de 2020 elas não vão mais existir, né? Justamente, a partir de ainda em 2018, nós temos a possibilidade de coligação para as eleições proporcionais, são os deputados, vereadores, e para as eleições majoritárias, governador, presidente. A partir de 2020, estarão vedadas as coligações, mas tão somente para as eleições proporcionais, permanecendo a possibilidade nas eleições majoritárias.
E que mudanças que vão acontecer a partir dessa exclusão das coligações? Na verdade, essa cláusula de barreira, ela veio de uma certa forma para realmente enfraquecer os partidos pequenos. Devido à grande fragmentação de partido, o grande número de partidos existentes hoje, são 35, fora os vários partidos que estão na iminência de ser criados, foi justamente criada essa cláusula de barreira para que se enfraqueça os partidos, enfraquecendo através, como por exemplo, a limitação ou o não repasse de fundo partidário se não alcançar aquele número mínimo de votos estipulado pela legislação. A gente sabe que as redes sociais estão em todo momento aí, a gente sabe o empenho, o envolvimento dos brasileiros nas redes sociais, né, na internet. Houve alguma mudança dentro dessa reforma visando a questão da internet dentro das eleições? Sim, teve uma grande mudança e justamente o legislador vendo essa tendência esse grande número de eleições sendo impulsionado pelos meios de comunicações sociais. Veja só, a regra de propaganda paga na internet, ela ainda permanece. Eu não posso contratar um veículo de comunicação e fazer uma propaganda. O que teve alteração é que agora pode-se pagar para os provedores para impulsionar aquelas propagandas eleitorais, os chamados links patrocinados. Na legislação anterior isso era expressamente vedado, estava vedado o impulsionamento. O legislador vendo que, na verdade, há uma grande disseminação da propaganda eleitoral na internet, possibilitou agora pagar diretamente ao provedor o impulsionamento das publicações. A gente sabe que essa reforma trouxe muitas mudanças e às vezes o eleitor se confunde, que é natural, muitas mudanças, muitas alterações. Tem algum lugar que ele possa estar pesquisando, lendo mais a fundo sobre isso? Sim, no site do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, sempre trazem ali as inovações das reformas, o artigo de ministros, então assim, pode se dirigir diretamente ao site que sempre vai estar encontrando ali inovações da legislação eleitoral. Muito obrigada pela sua presença, por ter estado aqui conosco no estúdio do Orla TV e sempre que quiser estar de portas abertas para o senhor retornar. Tá, João, muito obrigado, agradeço pelo convite, uma boa tarde. Até a próxima. Até a próxima. Pois é, só lembrando para você aí que 100% dos eleitores vão voltar nas eleições do ano que vem pela biometria aqui no Tocantins. E a gente agradece mais uma vez a sua audiência e de estar acompanhando o Orla TV e até a próxima.